Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse barrado de pano de prato, que você pode usar ele também como batimão. Para esse barrado de pano de prato, a gente vai precisar aqui de uma faixa de tricoline de 7 centímetros e aqui eu cortei da mesma largura que o meu pano de prato já pronto com as bainhas. Também vou usar um pedaço de cianinha da mesma largura e alguns retalhinhos aqui para fazer a aplicação. A gente também vai precisar de termolina leitosa. É bem fácil de encontrar para comprar. E para essa aplicação eu vou usar o termocolante definitivo. Mesmo ele sendo definitivo, eu vou fazer o caseado ao redor do desenho. Então você também pode usar o papel de pet aplique comum, aquele da entretela. Quando você estiver fazendo as bainhas do teu pano, marca o meio aqui e já aproveita para embutir na costura da bainha uma tirinha. Aqui eu fiz uma tira de tricoline mesmo, mas você pode usar qualquer tipo de material para colocar aqui uma alcinha para pendurar o pano de prato. E antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo novas ideias de costura aqui para você. A montagem desse pano é bem simples. Eu vou começar fazendo a parte do barrado. Então, se a tua estampa tem sentido, você vai costurar a cianinha na parte de cima da estampa. Aqui eu estou usando a cianinha larga, então cada cianinha que você usar, você vai ter um efeito diferente no acabamento. Agora eu já vou costurar o meu barrado no pano de prato. Eu preciso que esse lado que eu coloquei aqui a alcinha fique com o lado do acabamento. Então eu vou virar aqui ó, o meu pano, o avesso para cima, o avesso do meu barrado aqui para cima também. Esse barrado aqui, como eu cortei ele da mesma largura, então aqui ele vai faltar um pedacinho no final, mas não tem problema. E eu vou costurar aqui embaixo, abraçando o pano de prato, somente nesse lado aqui que eu coloquei a alcinha para pendurar o pano. Então aqui no final eu vou abraçar o pano, sempre fazendo essa dobra aqui bem reto com a bainha, para o acabamento ficar bem bonito. Agora eu vou no ferro passar essa costura aqui de baixo, abrindo ela dessa forma. E já vou aproveitar também para passar essa costura aqui da cianinha. Então, virando a cianinha aqui, ó, para cima. Dessa forma aqui. Então, eu passei, como eu expliquei para vocês. E também já passei virando aqui para cima o barrado. Acertei essa dobrinha aqui da lateral, reto com a bainha. E eu vou na máquina costurar aqui para dar o acabamento no barrado, para a gente já começar a aplicação. Aqui nessa ponta, sempre dobra a ponta da cianinha lá para baixo, para não aparecer aqui, para fazer o acabamento certinho, para ficar bem bonito. Então, aqui o barrado do pano tá pronto, vou deixar de lado aqui e vou começar a aplicação. Eu vou usar aqui 5 cores de tecido. Eu vou passar primeiro o desenho aqui para o termocolante definitivo. Então, eu vou desenhar do lado do plástico, não do lado do papel. Aqui eu copiei o risco das folhas, mas aqui na parte do laço, eu vou tirar para vocês verem aqui melhor o risco, eu preciso deixar um espaço de tecido para depois colocar o meu laço por cima e ficar um acabamento bem bonito. Então aqui eu já desenho um espacinho um pouco maior. Então aqui eu só estou tirando o excesso do papel mesmo. E aqui é a mesma situação das folhas, o laço vai por cima, então eu preciso deixar aqui nesse pedaço um espacinho maior para a gente transpassar o laço aqui por cima, tá? Vou aproveitar esse pedacinho aqui que sobrou para desenhar a bolinha aqui do laço, que eu vou fazer com um tecido diferente. Nesse primeiro momento você nunca corta no risco, deixa sempre uma margem.
que a gente só corta no risco depois que tiver no tecido já. Aqui é a mesma situação, é preciso deixar um espaço para colocar o sino por cima dessa parte. E agora eu vou desenhar o laço. O laço a gente não precisa deixar nenhum espaço, porque ele vai por cima de todo o desenho. Esse risco está disponível para as alunas do curso lá no módulo de riscos do YouTube. Então, se você já é aluna aqui do curso Expert em Panos de Prato Criativos, você pode acessar o conteúdo e imprimir esse risco. Se você ainda não é aluna do curso, eu vou deixar aqui na descrição o link desse curso. Ele tem mais de 30 modelos de barrados e o preço dele está super acessível. Eu não sei por quanto tempo eu vou manter esse preço, porque assim que eu colocar mais módulos com mais aulas, o preço vai subir um pouquinho. Então aproveita! Agora eu vou colar o termocolante aqui no tecido. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu já expliquei certinho como que faz para colar o termocolante definitivo no tecido. Então eu não vou entrar em detalhes aqui. Se você quiser saber, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Mas falando para vocês rapidamente, eu vou tirar aqui o plástico do papel e eu vou colocar todos eles com o risco para baixo, com o risco no avesso do tecido. Por quê? Porque se eu colocar o risco para cima, o desenho vai espelhar. Então o termocolante ele vem com esse papel siliconado que eu uso para proteção do ferro. Então agora eu coloco aqui o papel e seguro o ferro sem o vapor por 5 segundos em cima para fazer essa primeira parte da colagem, que é colar o plástico no tecido. Então aqui eu já colei. E agora eu vou recortar bem no risco do desenho, lembrando de deixar aqui os espaços do transpasse. Então eu vou começar posicionando aqui, ó, a parte do sino. Então aqui vocês vão notar que eu não vou usar o desenho em si, eu vou posicionar de uma forma que eu consiga deixar aqui o acabamento certo desse canto. E aqui o mais importante é que essa parte aqui do sino fique encostada bem reto com a ponta do pano de prato. Então aqui você pode manipular, puxar um pouquinho mais para o lado, caso precise, colocar mais para a ponta, para você deixar encostando bem reto com o teu pano de prato. Agora eu vou no ferro colar novamente essa parte. Então, como eu explico lá na aula do termocolante, se você conseguir fazer a fixação certinha, você não precisa nem fazer o caseado, pode deixar assim. Mas eu vou fazer o caseado porque eu acho que fica mais bonito no final. Então, fixei aqui o desenho. Agora eu vou pegar aqui uma caneta fantasminha, aquelas que saem com o calor do ferro, e vou fazer esses desenhos aqui, ó, na folha, porque eu vou seguir com o caseado nesse desenho, para fazer a marcação da separação da folha aqui. Então aqui desenha à mão mesmo, não precisa se preocupar muito com isso. Então aqui, meninas, esse desenho eu já fiz o caseado. Eu não vou mostrar para vocês como fazer o caseado, porque tem um vídeo aqui no canal que eu mostro certinho como fazer. O caseado não tem muito segredo, é só você ir contornando, ó, o desenho. A única dica é que você precisa saber a hora de virar o trabalho para o teu ponto não ficar torto, não sair fora do desenho. Então, nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição o link, eu explico certinho isso. Então, a dica quando você está fazendo a aplicação é sempre você fazer primeiro o caseado nas peças que estão por baixo e ir deixando sempre a peça que está por cima para fazer o acabamento final. Então, agora que você terminou o caseado, a gente vai recortar essa parte aqui do canto. Mas para fazer esse recorte ficar com um acabamento bem bonito e o tecido não desfiar, eu vou passar a termolina. Então, a termolina aqui eu passo ela pura mesmo, tá? Não tem segredo. É só você pegar com um pincel e aplicando aqui. Pode passar bem generosa essa termolina, tá? Pode molhar bem. Passa bem de um lado, depois você vira o teu trabalho e passa bem aqui
do lado de trás também, sempre colocando bastante produto para penetrar bem na trama do tecido. Eu não vou passar nesse aqui, porque esse aqui eu já passei e já secou a termolina para me mostrar como recortar para vocês. Mas passar a termolina aqui não tem segredo nenhum. Ainda assim, tem um vídeo que eu já mostrei, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E aqui para recortar, eu vou cortar o mais próximo da costura que eu conseguir, sempre cuidando, claro, para não cortar a linha da costura. Então, lembra que eu falei para vocês colocar a aplicação bem na pontinha do tecido? É por esse motivo, para mim começar o corte aqui e ele não ficar nenhuma parte, não sei, com tecido, enfim, não ficar nenhuma parte estranha, né? Como se tivesse acabado aqui mesmo, né? Essa parte aqui que vai ter o tecido, as costuras aqui, ó, do barrado, cuida na hora de passar a tesoura para não, às vezes, forçar e cortar o teu desenho onde não deve. Então, essa aqui é a última parte que precisava finalizar do nosso barrado. Então, depois que você faz o caseado, a termolina secou, você já pode recortar e o pano aqui tá prontinho. Se você for fazer esse pano aqui ou algum outro trabalho do canal que eu já ensinei, lembra de me marcar lá no Instagram, vou deixar aqui na tela o meu Instagram, que eu vou gostar muito de ver seu trabalho lá também e te conhecer. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.